A gente tem hoje em dia tantas opções de tratamentos estéticos e o que realmente funciona para cada idade, pensando em rejuvenescimento facial. Eu sou Tatiana Tahiti, médica dermatologista, e esse canal é dedicado a falar sobre cuidados com a pele, procedimentos estéticos e skincare de uma forma minimalista. Hoje em dia a gente tem infinitos procedimentos estéticos, e aí quando você entra no Instagram, você vê tratamentos milagrosos que parecem que resolve para todo mundo, que dão resultados lindos. Mas não é bem assim, a gente sabe que cada rosto é único e cada tratamento vai ter um efeito diferente em cada paciente. Pensando dessa forma, a gente pode pensar nos tratamentos de acordo com a idade. Lembrando que não é bem assim, porque hoje em dia a gente sabe que tem pacientes por volta dos 30, 40 anos que parecem bem mais velhos e pacientes que são bem cuidados perto dos 50, 60 anos e que estão ótimos, porque sempre fizeram os procedimentos e os cuidados com a pele. Começando com os pacientes 30 a mais. É a partir dos 30 que a gente começa a perder colágeno. O rosto ainda tá tudo no lugar, a pessoa tá bem, mas já começa a sentir a pele um pouquinho mais mole do que o que era antes e também algumas ruguinhas, especialmente na região dos olhos e aqui na região da testa, que aparecem quando tem uma expressão mais forte. São as rugas dinâmicas. Nesses pacientes, a gente pode já começar a pensar em tratamentos mais preventivos. Um grande exemplo é o Botox preventivo, que já se fala bastante e que é ótimo porque a gente trata com pequenas quantidades, em pontos bem estratégicos, e a gente consegue resultados muito naturais, sem alterar a expressão, mas para manter mesmo e evitar que as rugas se instalem muito precocemente. Fora isso, a gente pode pensar também em tratamentos de estímulo de colágeno. Esses tratamentos se tornaram super populares porque são tratamentos que a gente sabe que dá resultado natural. E resultado natural é a gente evitar de mudar o formato do rosto, mudar a expressão da pessoa. A gente pensa em tratamentos anuais, tirando o Botox, que a recomendação é que se faça a cada 4 a 6 meses. Lembrando que é super importante a partir dessa idade evitar o sol, porque o sol é o que vai fazer com que a sua pele envelheça mais rápido, não só pensando em manchas, mas também em rugas e perdas de colágeno. Passando para os pacientes 40 a mais, é uma idade em que a gente já tem que começar a pensar na chegada da menopausa. A menopausa acontece por volta de 50 anos e o período perimenopausa se inicia 8 a 10 anos. Então, a partir dos 40 é um período de ouro para a gente conseguir fazer o chamado banco de colágeno, que é o período em que o paciente vai ter o maior ganho pensando em manter o rosto do jeito que tá. Essa idade é o período em que começa a se aproximar a menopausa. A menopausa acontece ali por volta de 50 anos em média e o período perimenopausa é 8 a 10 anos antes disso. Então, essa janela é a janela de ouro em que a gente tem que mandar ver e fazer o banco de colágeno, que é acumular o máximo possível, é quando o corpo ainda está muito ativo, intensifica um pouco mais esses cuidados preventivos, pensando em envelhecer melhor, em manter a naturalidade, o rosto como está por muito tempo. Nessa idade a gente ainda continua tendo indicação de fazer o Botox e os tratamentos de estímulo de colágeno podem começar a ser um pouco mais frequentes. Quando antes a gente fazia a cada ano, nessa idade a gente pode começar a considerar até a cada 6 meses, dependendo de como é a velocidade de envelhecimento da paciente. A partir dessa idade já começa a entrar a necessidade de fazer tratamentos de estruturação, que são tratamentos com ácido hialurônico pontual em alguns pontinhos em que a gente começa a ver que a paciente tem uma deficiência de volume ou de estrutura óssea, porque quando a paciente não tem essa estrutura óssea, tende a adquirir uma queda do rosto mais rápida. O período 50 a mais é o período pós-menopausa. E essa fase a gente vê um divisor de águas, que as pacientes que se cuidaram desde os 30 anos tendem a chegar nessa fase muito bem. Obviamente vão continuar se cuidando. Agora, quem não se cuidou, e a gente tem vários pacientes que chegam nessa idade sem ter esse cuidado, vão ter um grau mais evidente de rugas, de flacidez e às vezes até já com indicação cirúrgica. Mas essas pacientes que não se cuidaram tanto
entanto, ainda tem opções não cirúrgicas que podem dar resultado. E eu sempre falo que os pacientes, mesmo quem me procura pelos tratamentos minimalistas, querem olhar ali na foto antes e depois e ver resultado. Então, para essas pacientes que chegaram nessa idade e estão precisando de mais cuidados, ainda tem indicação de fazer Botox. O Botox é um procedimento que os pacientes amam porque dá um resultado bastante natural. Os tratamentos com estímulo de colágeno, depende. Tem pacientes que podem ter sim um bom resultado, mas a gente passa a ter que fazer mais tratamentos combinados, é associação de procedimentos. Não é pensar só um procedimento vai resolver tudo. A gente tem que pensar em tratamentos que melhorem a qualidade da pele, que estimule colágeno, que faça a estruturação do rosto, tanto aqui na região das maçãs e no contorno quando tem necessidade, e os tratamentos com as tecnologias. E quando tem já um grau de flacidez mais moderado a grave e a paciente não está considerando ainda fazer uma cirurgia plástica, os fios aptos entram entregando aquele resultado que o paciente ama. E os pacientes 60 mais? O que a gente pode pensar para essa faixa etária? A gente não pode esquecer que os pacientes que cuidam há mais tempo vão chegar melhores nessa idade, mas quem cuidou pouco, qual que é a minha abordagem principal? Eu gosto muito da ideia de tratar da qualidade da pele, porque a paciente que cuidou pouco pode ser que já tenha uma indicação cirúrgica e os outros tratamentos podem dar pouco resultado e a paciente ficar frustrada. Então, por isso, a gente começar com um tratamento de qualidade da pele, a paciente já vai ver diferença, já vai receber elogios. E o que é tratar da qualidade da pele? É melhorar as manchas, os poros, as ruguinhas e deixar aquela pele com uma cara de pele bem cuidada, de pele saudável, com viço, que mesmo que ainda tenha perda de contorno, flacidez, a paciente vai estar parecendo melhor. Esse vídeo foi para falar o que eu acho que funciona mais para cada faixa etária. Lembrando que cada rosto é único, cada um tem uma necessidade. O ideal é marcar uma avaliação com um profissional experiente que entenda sobre os vários tipos de tratamento que existem.